Atos 5. Querido do telão, eu vou ler do verso 1 ao verso 11. Você pode acompanhar comigo aqui, para a gente não perder muito tempo? Um homem chamado Ananias com Safira, sua mulher, também, diga também. Quer dizer que não foi só eles, né? Que outras pessoas também fizeram a mesma coisa. Também vendeu uma propriedade. E reteve, diga reteve. Reter na Bíblia é guardar o que não é seu. É guardar o que não é seu, é ficar com o que não é seu. E aí pode ser qualquer coisa, tá? Reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também a sua mulher. Ela sabia, sim ou não? Sabia. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como é que você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, 3 horas depois, entrou sua mulher. Leia isso aqui comigo, sem saber o que havia acontecido. Tem uma versão que diz assim, ó, e ela não sabia o que havia acontecido ao marido. Tem muita gente assim, que o marido dela está morto e ela não sabe. Próximo. Pedro lhe perguntou: diga-me que foi esse o preço. Preste atenção que está sempre falando em preço. Preço não tem o valor. Por que não tem valor? Porque esse texto não está falando de dinheiro. O valor aqui não é financeiro, é moral, ok? Qual é olha, o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Ela mentiu também, ó. Próximo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo? Por que vocês fizeram um acordo? Por que o casal fez um acordo? Para tentar o Espírito do Senhor. Veja, estão à porta os pés do que sepultaram o seu marido. E eles o levarão também. Próximo, 10. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos seus pés. E então os moços entraram, encontraram a mulher morta, levaram-no e sepultaram ao lado de seu marido. Verso 11. E grande temor se apoderou de toda a igreja, de todos que ouviram falar desses acontecimentos. E é um texto que não dá para terminar com a palavra amém. Pode tirar, filho, o texto. Não responda. O que mata um casamento? Por que bons casamentos morrem? Por que um casal crente na igreja primitiva, Atos capítulo 5 é perto de Atos capítulo 2? Atos capítulo 2, cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 3, é milagre paralítico que anda. Capítulo 4, todo mundo vende tudo, entrega na igreja. Pensa numa igreja surreal. O pastor, não é eu não, Pedro. Pastor, quem é Pedro? Aquele cara que as pessoas trazem o paralítico na sombra dele, para ver se era curado. Pensa numa igreja incrível. Um casal, membro da igreja de Pedro, na igreja primitiva, cheio do Espírito Santo, morreu no altar ofertando. O que leva um casamento à morte? O que pode fazer com que um casamento maravilhoso, sabe aquele de rede social, que você olha e diz: uau, eu queria isso para mim. Existem hoje inúmeras razões para que um casamento morra. Existe, por exemplo, a infidelidade conjugal, que não é o caso do texto. A infidelidade, ela é um câncer desta geração. A infidelidade, ela machuca, ela dói. Porque algumas pessoas, elas acreditam que precisam viver por prazer. E infidelidade não é ausência de sexo, infidelidade não é ausência de atenção, infidelidade não é ausência de carinho, infidelidade é ausência de caráter. Existem casos e casos, mas a maioria das pessoas que são infiéis constantemente, elas têm uma deficiência enorme no caráter. E isso machuca um relacionamento. Dinheiro. Existem pessoas que o casamento literalmente encerra por causa do mau uso do dinheiro. O problema não é você ter dinheiro, é quando ele tem você. O problema não é ter dinheiro no bolso, é dinheiro no coração. E quando nós saímos do Brasil e vamos para um outro lugar, e ninguém veio aqui porque é bonito, vocês vieram para ganhar dinheiro.
E não está errado. O problema é quando isso atrapalha o meu casamento. Ah, mas eu ganho mais. E daí? Aqui em Portugal não tem. Mas lá em Londres, a mulher começava a ganhar mais, ficava independente e não queria o marido. É só lá que acontecia isso, era impressionante. Eu ficava assustado com isso. Aqui não, aqui não. Ninguém veio aqui ganhar dinheiro. Vocês vieram aqui para fazer a obra de Deus. Ah, eu mudei para Portugal. O problema é que aquilo que você não consegue dominar, domina você. O problema não é dinheiro aqui, é aqui. Aí sim. Quando ele vem para cá, onde está o seu tesouro, lá está o seu coração. Aí você deixa família, filhos, projeto, propósito, e fica desesperado correndo atrás de um pouco, porque tem que pagar o aluguel, porque tem que viver uma vidinha pequena, medíocre, rasteira. Entendeu? Pastor, você já começou assim? Estou começando. E não vem falar comigo não, irmão, que eu morei fora 3 anos. Eu te conheço. Quando Deus quer tratar alguém, e o cara é gente boa, o tratamento é tranquilo, trata lá mesmo. Os ruins ele manda para cá. Porque é aqui que o filho chora. O povo da internet só vê os resultados, só vê as fotos. Mas não vê os frios que você passa, as chuvas que você toma. Não é? Pessoal da rua, todo mundo é educado aqui, então você é tratado gentilmente no seu trabalho. Quando Deus quer tratar alguém mais ou menos, sabe aquele tratamento leve? É lá mesmo. Quando ele olha e fala assim, não, esse aí merece uma... Tu vais a Portugal. Vai. Tu vais. Te enviarei. Estou mentindo? Seus embaraçados. Oh, é ironia. Fica nervoso comigo? Não, calma aí. O que mata um casamento? Infidelidade, dinheiro, incompatibilidade de gênio. Você sabia que tem gente que separa porque não combina no temperamento, ou não combina? Não, uns trem ridículo assim. As pessoas só separam. Tem gente que fala, não, tem gente que separa por causa de sexo. E aí eu concordo, porque às vezes pode ser um relacionamento abusivo. Tem mulheres estupradas dentro da própria casa. Existem vários fatores, mas tem gente que, porque não houve um acordo, um acerto. Tem gente que lá atrás teve um abuso, lá na adolescência. Não tratou, não cuidou, não confessou, não fez uma terapia. Entra no casamento, não consegue ter uma boa relação e aí separa. E não procura ajuda. Existem várias razões para que os casais percam seu relacionamento. Um dia um cara falou para mim assim, eu vou acabar com o meu casamento porque o amor acabou. Falei, já tive 5 carros, eu nunca joguei nenhum fora quando a gasolina acaba. Porque o carro é mais importante que o combustível dele. Gente, tudo que não é alimentado morre. Amor não é um presente que alguém te entrega. O amor é uma obra de arte. E ele é esculpido com decisões diárias. Eu preciso decidir, o outro também, porque amar sozinho é terrível. E pior do que um amor que não é correspondido, é você olhar no espelho e ver quem é que você não está amando mais. Não ama nem você. Ah, o amor acabou. Violência acaba com o casamento. Interferência de terceiros. Tem gente aqui que sofre com a sogra, que mora a 8.000 quilômetros. Como, gente? Se você gostar dos parentes, você estava no Brasil, você não estava aqui. E eles conseguem interferir de lá. E tem gente que deixa, porque tem homem que ele é casado fisicamente com a mulher e emocionalmente com a mãe. Enzão. Abusos de outras coisas mais. Falta de perdão, crítica, mentira, acaba com o casamento, rotina.
Rotina acaba com o casamento. Tem gente que pensa na rotina, não tem tempo para namorar, não tem tempo para nada. Não, aqui não é assim, mas lá em Londres, morava 60 famílias numa casa, na mesma. Aí você está num quarto, aí tem outro no outro, aí o cara do quarto, E quem tem filho adolescente? Eles não dormem, ficam andando igual um zumbi dentro da casa. O casal tá para morrer no quarto, a veia vai estourar na cabeça. E às vezes só tem um banheiro, a gente sai igual bandido na casa, assim, com medo, escondendo. Sabe o que eu fiz lá em Londres? Eu decretei uma vez no mês o Vale Night. O que era o Vale Night? As mulheres que não tinham filhos, as mulheres que não tinham marido, ou as viúvas, as largadas, as abandonadas, que tem muita. Aí ele falou, vocês vão cuidar dos filhos dos casados, e eu vou pegar os casados, nós vamos pro hotel. Uma diária, porque é baratinho. Aí reunia lá no sábado à tarde, ia pro hotel, ficava lá, brincava, fazia alguma coisa ali, sala de jogos, tomava um café. À noite coisava. No outro dia de manhã tomava um café, ficava ali de manhã, ia embora. Barato, resolve o problema e desestressa. Os homens estavam tudo dando piti já. Criamos o Vale Night. Arrumava uma turma para cuidar dos filhos, porque nem todo mundo tem rede de apoio, e levava os casal para o hotel. Para quê? Para coisar. Isso é igual beber água, irmão. Que mata a sede de água é água. Vou orar pelo meu marido. Pare, irmão. Metade dos seus problemas você não vai resolver orando por ele. Talvez uma lingerie nova já tinha resolvido essa parada aí, ó. Já tinha dado certo, irmão. Não, me ajuda. Né, mozinho? Não é nem meu assunto. Olha para cá. Tanta coisa. Esse problema aconteceu na igreja do primeiro século, na igreja primitiva. É uma igreja, entre aspas, perfeita. Eles haviam acabado de receber o Espírito Santo no capítulo 2. Jesus prometeu no capítulo 1, no capítulo 2 o Espírito Santo veio, estava no cenáculo, eram 120. Capítulo 3, Pedro e João vão à Porta Formosa, e quando eles estão chegando, tem um paralítico, e aí eles disseram, né, não tem prata. Presta atenção no que Pedro disse, não temos prata e não temos, só que o texto diz que todo o dinheiro do povo era colocado aos pés dos apóstolos. Então, peraí, o dinheiro estava no pé dos apóstolos e eles não têm prata e ouro? Por que não tem? Porque não é deles. Se todo pastor entendesse que o dinheiro do povo não é deles, seria maravilhoso. Eu tenho meu salário lá na igreja, está tudo certo, mas o dinheiro da igreja não é meu, é da igreja, é do povo. Aí a Bíblia diz que no capítulo 4, presta atenção, o Espírito Santo começou a descer sobre os crentes, agora não mais só em línguas estranhas, mas em atitude. Aí a Bíblia diz que eles começaram a vender tudo. Ninguém mandou. Eles olhavam os irmãos com necessidade e começaram a fazer, e ajudar. Aí o capítulo 4 encerra falando de Barnabé. Barnabé é um homem de Deus, um missionário de uma ilhazinha chamada Chipre, que ainda tem até hoje. E esse Barnabé foi quem inseriu o apóstolo Paulo no ministério. Ele é um missionário, um cara muito sério, um cara crente. Barnabé vendeu tudo. E quando ele entregou, o escritor de Atos dos Apóstolos, que é Lucas, ele disse assim, e Barnabé, um homem generoso, um homem bondoso, um homem crente, foi elogiando ele, porque é assim que a igreja via, entregou tudo. Por isso que eu li no verso de número 1 do capítulo 5, e Ananias também. Por que também? Porque todo mundo já estava fazendo. Ananias também fez. Só que a Bíblia diz assim, entretanto, quer dizer, no meio de tudo isso, Ananias fez, só que fez do jeito errado. O casal morreu. Charles Spurgeon disse que se hoje Deus matasse do mesmo jeito na igreja, como matou na época de Ananias e Safira, toda a igreja tinha que ter um cemitério do lado. Ainda bem que Deus não é assim. Sabe o que me choca? É que esse texto não é no Antigo Testamento. No Antigo Testamento Deus abria a terra, matava gente. Não, eu estou falando do Novo Testamento, a melhor época da igreja.
Então, existem muitas razões para um casal simplesmente morrer a sua relação. Mas nesse texto tem 4 verdades que eu quero compartilhar com você. Primeiro, não pediram conselho para ninguém. Você pode dizer isso comigo? 1, 2, 3. Não pediram conselho para ninguém. Imagina comigo Ananias chegando em Pedro. Ananias, Pedro cheio do Espírito Santo, um cara de Deus. Pastor, está todo mundo vendendo, acho que eu vou vender também. Sabe o que Pedro tinha dito para ele? Para quê? Te conheço, qual é o seu propósito? Como é que você tomou uma decisão importante? A palavra grega ali para herança ou herdade, quer dizer tudo que eles tinham para deixar para os filhos. Eles não estão trocando um camelo numa ovelha, eles venderam tudo que tinha, tudo. Ninguém toma uma decisão tão séria sem falar com ninguém. Por que alguns casais estão perecendo? Por causa de decisões muito importantes e que tomam de maneira precipitada. Não tome uma decisão permanente baseada no sentimento temporário. Não tome uma decisão permanente baseada numa circunstância e numa crise que vai passar. Aí depois a gente se arrepende. Sabe o que a Bíblia fala sobre conselhos? Provérbios 11, 14. Na multidão de conselheiros tem segurança. Provérbios 15, 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos. Mas onde tem muito conselho, tem bom êxito. Provérbios 24, 6. Na multidão de conselheiros está a vitória. Com quem você compartilha os segredos do seu casamento? Porque não é só falar, é com quem. Ai, pastor, eu tenho uma amiga que ela parece psicóloga. Não, só parece, ela é só fofoqueira mesmo. Tem muita gente que te pergunta como é que estão as coisas só para saber se alguma coisa deu errado. Se ilude não. Com quem que você compartilha? Ai, pastor, eu estou pensando em me divorciar. Não está legal, acho que eu vou pedir um conselho para a Gretchen. É porque ela tem experiência em divórcio. Fala com o Fábio Júnior. Se você está com crise no casamento e já pensou em largar esse troço, com quem você tem que falar? Com alguém que está casado há 50 anos. Chega no casal e diz: como é que vocês dois não se mataram? Me explica. Eu quero começar falando primeiro com as mulheres. Oi, irmã, querida irmã. Oi, irmã, pode ser eu. Irmã. Porque a mulher tem uma necessidade de falar. A necessidade é tão grande que lá no Éden, uma mulher conversou com uma cobra. Só mulher fala com cobra. Mac Anderson, no Éden, uma cobra aparece. Se ela fala Mac Anderson, eu ouvi só o Mac. Quando ela fala Anderson, eu não estou lá mais, irmão. É uma cobra falando. Aí me aparece uma serpente, amiga. Aí vai, eu vou desabafar, vou contar tudo que Adão está fazendo. É uma necessidade que a mulher tem, e ela não está errada. A mulher tem uma necessidade de resolver questões do casamento muito mais do que o homem. Por quê? Porque Adão nasceu solteiro. Quem é que tinha junto com Adão quando ele chegou? Ninguém. Eva não nasceu solteira. Eva nasceu casada. É uma necessidade que ela tem de discutir a relação, de resolver o problema. Aí ela quer falar. E aí quando ela se cala, ela está dizendo para o marido: eu não estou bem, eu estou emburrada, eu não vou falar com ele, porque ele vai ver. Aí o cara entra em casa, a mulher está calada, emburrada. Na cabeça dele está assim: que paz é essa? Que noite leve. Obrigado, Senhor. Não é maravilhoso? Querida irmã,
Com quem você está compartilhando? Me encare aqui. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Só me olha. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu. Tu sabes que teu servo temia o Senhor e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. O profeta disse: declara-me, o que é que tens em casa? Ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma pequena botija de azeite. Ele disse: vai para sua casa, pegue vasos vazios nos seus vizinhos, muitos vasos, não poucos. Entra, fecha a porta sobre você e teus filhos, coloca a parte que estiver cheio. E depois, quando tiver tudo pronto, você vai, vende, paga a sua dívida, tu e teus filhos, vivei do resto. Primeira ordem do profeta: quando for multiplicar azeite, fecha a porta. Faz o quê? Diga comigo, fecha a porta. Tá, mas não é uma coisa boa que está acontecendo lá dentro? Não é um milagre? Imagina ela multiplicando azeite, passa alguém na porta: Pai do Senhor, Pai do Senhor. O que você está fazendo? Estou multiplicando um azeite, vem cá para você ver. Nem tudo precisa ser divulgado. Irmã, deixa eu dar um conselho para a senhora. Posta menos. Posta menos. Inclusive, cuidado, eu vejo muita ovelha sem lã. Ah, mas é lindo. Não quero saber. Não coloque na vitrine o que não está à venda. Nem tudo que é bom precisa ser postado e mostrado. Tem irmã que ela expõe o próprio marido, sabia? É. Se o seu marido é bom, porque está difícil no mercado. Ai, que eu queria um marido, eu queria um homem que fosse bom, bonito, inteligente. Parou aí. Bonito e inteligente, na mesma frase para homem, não dá, não dá. Você tem que diminuir suas expectativas. Ou ele é bonito ou ele é inteligente. Ou ele ganha dinheiro ou ele é chapado, ele está no shape. Não dá, não dá. Eu estou falando de... Ariana, eu estou falando com as moças da nossa igreja direto. Falei: querida, você não casou ele? Calma, deixa eu te falar uma coisa. Tá difícil achar, não acha homem. Primeiro que ele tem que ser hétero, que já é difícil. Então sim, vamos lá. Não, eu quero um homem que seja bonito, inteligente, educado, crente, servo, trabalhador, um cara meigo, um cara gentil. Falei: esse cara, ele está atrás de outro cara. Então calma, querida. Então calma. Diminui. Você tem um homem que é hétero e quer te pegar direto, para de reclamar. Tá muito raro. Sei quanto tempo você saiu do Brasil, mas tá difícil lá, hein? Tá fácil não. Aí tem irmã que fica falando que meu marido... Aí começa a divulgar o marido na rodinha. Ele é maravilhoso, que não sei o quê. Irmã, se te pergunta: como é que é seu marido? Você fala: normal. Não, se você rir desse jeito também, vão achar que é top também, irmão. Vou ler um texto aqui só para as irmãs. Apocalipse. Guarda o que tens, para que ninguém roube o teu coroa. Escute. Não pediram conselho para ninguém. A pergunta que fica para as irmãs é: com quem? No mesmo capítulo, segundo livro dos Reis, capítulo 4, o profeta mandou fechar a porta quando for multiplicar o azeite, certo? Só que no final do capítulo, uma mulher de uma cidade chamada Sunem, por isso o nome dela Sunamita, não é o nome, é a cidade dela, ela é de Sunem, Sunamita. Lembra que o filho dela morreu? O profeta tinha orado, o filho dela morreu. Ao invés de enterrar o menino, o que ela fez? Pôs no quarto do profeta. Ela arrumou um jumento para ir atrás do profeta. Está assim, está escrito na Bíblia: e saindo, fechou a porta.
A porta está fechada para o milagre, mas agora a porta está fechada para o defunto. O menino está morto na cama e a porta está. Porque nem tudo que está doente, que está morto, que está perdido na sua casa, qualquer pessoa pode saber. Cala a boca, irmã. Vai orar. Ai, não vou falar com ninguém. Vai, essa mulher vai falar. Ela saiu de casa, o Eliseu, o profeta, olhou de longe, chamou o funcionário dele, o servo, que chamava Geazi, vai lá ver o que foi. E na Bíblia não tem coincidência, as perguntas de Geazi é a mesma do profeta. Geazi encontrou com ela no meio do caminho, lá vai a mãe do menino morto, lá vai ela no jumentinho, aí Geazi falou, vai bem contigo? O que ela disse? Vai bem com teu marido? E com teu filho? Vai também, tá tudo certo, dá licença. Vaza, e eu não quero falar com você, ué. Aí ela chegou no profeta, agora sim. Vai bem contigo? Ela disse. Teu marido? Quando o profeta que orou para ela ter um filho disse, e teu filho? Lê no texto. Ela vomitou tudo que estava na alma. Eu não queria ter filho, foi você que orou, agora morreu. E aí ela vomitou. Por quê? Porque ele pode ajudar, gente. Para de contar para Geazi o que deve ser dito só para Eliseu. Para. Geazi não vai te ajudar. Tem gente que não precisa saber nada da sua vida. Nada. Menos. Geazi pegou o cajado de Eliseu e foi lá no menino morto. Entrou e o menino continuou morto. Quem está entrando na sua casa? Quem dorme na sua casa? Quando vocês viajam de férias, quem é que vê sua mulher seminua? Irmã, menos, tá? Quer falar com alguém? Fala com quem vai ajudar. Se não vai ajudar, agora eu vou falar com os homens. Vou. Queridão, se as irmãs não calar a boca, eles não ouvem. O problema delas, tem gente que acha que é falar muito. Sabe qual que é o nosso? Não falar nada. Esse é o problema de Ananias. Ele falou com alguém? Não, só saiu fazendo. Nós homens temos dificuldade. Pedir ajuda, reconhecer que está errado. É difícil demais. Eu sei, é porque eu sou homem, não sei se você sabe que eu sou homem. Você já viu um homem perdido no trânsito? Falando que está perdido? Ele roda. Aí a senhora, educadamente, para não arrumar uma confusão, a gente estamos perdidos. O que ele responde? Que é isso? Conheço aqui igual a palma da minha mão? Ah lá aquele prédio, conheço aquele prédio. A senhora responde, lógico, 6 vezes em volta dele. Já sei até quantos andares tem. Homem não reconhece, irmão. Na Bíblia tem uma mulher que teve fluxo de sangue 12 anos. A Bíblia diz que ela foi médico durante 12 anos. Por isso que está vivo. Porque se fosse homem, morria no primeiro ano. Homem não vai ao médico, não reconhece. Aqui dentro tem gente que está com crise financeira. A mulher não sabe, ninguém sabe. A sua vida está por um TI. Você já pensou até em arrancar. E aí o Espírito Santo está falando. Já pensou em tirar a própria vida, porque está um caos. E não pede ajuda para ninguém. Homens com disfunção erétil, ejaculação precoce. A Ariane fala muito sobre isso. Irmão, está mais na mente do que no físico. Se não tivesse, não tem como, não dá. Você sabe, tem como, mas não quer. Não pede uma ajuda, não o reconhece. Por quê, gente? Primeira vez que eu fui em Brasília
ficou usando um GPS. Eu levei um amigo meu, nunca tinha visto um GPS. Ele nunca tinha visto um GPS. Não tinha nem no celular ainda, era um tom-tom. Você pregava assim na janela, no vidro do carro. E vai. Aí quando entrou em Brasília, eu liguei porque ela era meio embaraçado. A mulher começou a falar, pega a primeira direita, pega essa mulher. Essa foi mandando em mim. E foi mandando e tal. E aí eu peguei e entrei num rumo diferente. Ela falou, entra à direita, entrei à esquerda. Ela falou, pega o retorno, não sei o quê. E eu falei, aqui pra você, que eu conheço aqui. E eu enfrentando o GPS. E eu tentando desligar, mas a mulher nem no GPS não para. E ela tentando desligar. E ela falando, eu tentando desligar. E ela falando. E eu fui andando e fui dirigindo. Andei até eu cansar. Andei. Aí lá na frente, meu amigo do lado. Goianão. E ele encabulado, né? Que o GPS falando. E eu pra lá e pra cá, e nervoso. Ele falou assim, acho melhor nós obedecer essa mulher aí, ó. Mamãe, que dificuldade é essa, irmão, para falar, eu estou errado? Deus sabe tanto que nós, os homens, não pedimos conselho, não falamos nada, não paramos para Ele, porque a gente quer ser auto-independente. É coisa natural nossa, e vai deixando as coisas passar. Olha o tanto que Deus sabe disso. Você sabia? A mulher, ela fica fértil uma vez no mês e ela gera um óvulo. Quantos óvulos? Uma vez no mês. Você sabe quantos espermas saem de uma vez? Milhões. Tem gente que fala em 40 milhões, 60 milhões de uma vez para um óvulo. Por que que Deus no céu disse para um óvulo tem que ir 60 milhões? Porque nenhum dos miseráveis para perguntar onde é o caminho. Eu fico imaginando os espermas assim, ó. Eles vão empurrando. Aí um fala, cheguei. E é você. O mais inteligente aí, ó. Acho bom que tem gente até agora que não entendeu, foi nada, velho. Vamos lá que eu preciso terminar. Eu vou terminar agora. Né, seus falsos. Primeiro, não pediram conselho para ninguém. Segundo, olha para mim. Fizeram um acordo com o propósito errado. Foi o Pedro que disse. Por que vocês entraram num acordo para mentir o Espírito Santo? Então, duas coisas. Fizeram um acordo, mas o propósito estava. Primeira pergunta, acordo é importante no casamento? Não existe casamento sem acordo. Não existe casamento sem acordo. Vem da palavra acorde, sabia? Diga acorde. Diga acordo. Aumenta o som do teclado para mim. Faz só a nota do dó, assim. Só o dó, sozinho, sem o pedal, só o dó. Agora faz o mi, separado. Agora o sol. Não, o outro. Isso, de novo. Dó, sol. Isso, agora faz as três juntas. São três notas juntas, dá um. Três notas diferentes, dá um. Três notas separadas, diferentes, quando você toca junto, dá um acorde. Não é pensar igual, é tocar a mesma música. Não é pensar igual, é caminhar na mesma direção. Vocês não vão pensar igual, para com isso. Se fosse para pensar igual, não tinha casar diferente. Nós somos muito diferentes. Muito. Por exemplo, você conhece alguém que no casamento, quando acorda de manhã, parece que ele ganhou na Mega Sena. Yes, bora! O outro parece que está arrependido de não ter morrido à noite. É assim ou não? Por quê? Porque é assim que dá certo. Você sabia que tem gente separando? Você já imaginou se os dois fossem parados? Você estava saindo de casa até agora. Acordo tem que existir. Esse casal está melhor do que muitos aqui. Porque Ananias e Safira estão dentro de casa discutindo finanças, os dois, para onde vai, com o que vai. Porque depois que você casa, não tem meu, é nosso.
Você sabe quando é que vai prosperar? A Bíblia diz que se os dois trabalharem juntos, prosperarão. É princípio bíblico. Não se esconde o que é verdadeiro. Quem esconde dinheiro do cônjuge está mentindo. O pai da mentira não é Deus. Mas aqui em Portugal não tem isso não. Aqui é tranquilo. A Bíblia diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Que comunhão tem luz e trevas? Olha, é impossível você andar de mãos dadas em direção contrária. Não vai prosperar nunca. 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 Não se esconde que é verdadeiro. Tem que ter acordo. Diga, acordo. O acordo é importante, sim ou não? Qual que é o problema deles? É que o acordo tem o propósito errado. Não é só estar em acordo. O acordo tem que estar dentro de um princípio e da vontade de Deus. Porque eu já ouvi muita gente falando para casais e dizendo assim, ó, dentro de 4 paredes tudo é permitido. Ah, é? E o princípio? Ah, mas a gente entrou num acordo. Acordo errado mata. Não é só acordo, ele está no princípio, porque se não tiver mata. Ah, o que dois concordarem na terra, não é será, é terá sido concordado no céu. Acordo. E acordo com o propósito correto. Essa música que deve estar tocada junto precisa estar na vontade de Deus, no princípio da palavra de Deus. Terceiro, primeiro, não pediram conselho para ninguém, fizeram um acordo com o propósito errado. Terceiro, retiveram parte do preço. Diga comigo, reter. Esse texto não está falando de dinheiro. Reter aqui é ficar com o que não deveria ter ficado. Não deveria ter ficado. Tem coisas no seu casamento que não deveria estar mais, já deveria ter sido jogada fora há muito tempo. Isso pode ser em qualquer área, em qualquer coisa. Agora olha para cá. Por que essa palavra reter aqui em Atos é importante? Porque ela foi dita a primeira vez com esse significado lá no Antigo Testamento. Quando a Bíblia usa a mesma palavra com o mesmo significado, ela está falando do mesmo assunto. A palavra grega aqui para reter, ela é repetida no Antigo Testamento no hebraico, a palavra reter. A mesma palavra, com a mesma raiz. Em qual história? Na história de um homem chamado Acã. Josué, em frente a Jericó, Deus disse, vamos derrubar Jericó. Deus olhou para Josué e disse, não pegue nada, não toque em nada, não leve nada, Jericó é maldita, Jericó é amaldiçoada, não pegue nada de Jericó, passa por cima e vai embora, o resto é de vocês. Jericó não pega, não pega. Josué avisou o povo, todo mundo sabia. Passou Jericó, imagina uma cidade murada, fortificada, grande, enorme, caiu ao chão, morreu e tal, e eles saíram vencedores. A próxima cidade, está na Bíblia, o nome da cidade é Ai, uma aldeia que nem muro tem. Depois você lê com calma que você vai ver, o capitão chamou Josué e disse, falou, general, a cidade é ridícula, nós vencemos Jericó, não precisa nem levar o efetivo todo não dá nada, a cidadezinha é ridícula. Perderam em Ai. Sabe o que Josué foi fazer? Orar. Porque racionalmente não faz sentido vencer Jericó e perder em Ai. Aí Deus olhou para Josué e disse, sabe por que vocês perderam? Porque tem anátema aí no meio de vocês. Descobrir a tribo, da tribo a família, da família a casa, casa de Acã. Ele pegou 3 itens de Jericó, guardou debaixo da tenda. E a frase é, e Acã reteve em casa. Eu queria muito que o Espírito Santo comunicasse na sua alma o que a gente precisa jogar fora. Tem muita coisa na alma, no coração, em casa, que a gente não deveria ter, que já deveria ter sido colocado fora, sabe? Até mesmo pessoas que interferem, que pode prejudicar a sua relação. Não retenha. Não retenha. Joga fora. Tem coisas que não devem estar na sua casa. Quarta verdade desse texto. Por quê que esse casamento acabou? Presta atenção. Satanás tinha acesso ao coração de Ananias. Crente, cheio do Espírito Santo, na igreja do pastor Pedro.
Satanás tinha acesso ao coração de Ananias. Foi Pedro quem disse: por que você deixou Satanás encher seu coração? Satanás tem acesso ao coração de crente? O que você acha? Ele está tentando isso desde o Éden. E ele sabe que consegue. Ele sabe o cheiro que você gosta, o gosto que você gosta. Ele sabe o que você gosta. Ele é um psicólogo milenar, está te estudando, ó. Ele sabe tudo da sua vida. Ele sabe qual a sua carência. Ele sabe o que te falta em casa. E ele não é burro. Satanás conseguiu ter acesso ao coração de Adão e Eva. Ele conseguiu ter acesso ao casal, destruiu um casal porque teve acesso. A serpente vem e fala com Eva. Eva come do fruto, oferece a Adão. Aí Deus desce. Adão, porque Deus não vai chamar Eva, vai chamar Adão, que Deus vai falar com o sacerdote. Casa tem que ter sacerdote. Uma casa com um corpo com duas cabeças chama monstro, tem que ter uma cabeça só. Adão! Onde é que você está? Um casal. Lembrando que só tinha os dois no planeta, escondido atrás de uma moita assim, ó, achando que ia esconder de Deus assim. Você sabia que tem gente que faz isso? Do planeta, ele acha que a decisão que ele toma esconde ele de Deus, que é atrás da moita. Sabia que tem gente que muda para Portugal pensando que vai esconder, vai ser esconder. Eu fui pregar na Suíça. O irmão disse: pastor, mudei do Brasil para cá para fugir das lutas. Quando eu abri as malas aqui, as lutas desceu primeiro. Tem gente que acha que Deus é limitado geograficamente. Não mudou nada não, querido. O Senhor é o Senhor da terra. Aí Deus olhou para Adão. O que você fez? O que Adão disse? Foi a mulher que o Senhor me deu, inclusive a que chamava paraíso. Aí o Senhor me deu ela. Eu estava felizão aqui, hein? Estava muito bom aqui, não tinha pecado, não tinha nada. Aí o Senhor fez eu dormir, não pediu opinião. Quando eu acordei, tá aquele troço pelado, gostoso, eu falei: não dou conta também não, hein? Como é que resiste? A propaganda foi muito bem feita. O Senhor trouxe ela pelada, do nada. Eu nem questionei, só parti para cima. É carne. Ele nem falou em língua, falou carne. Carne na minha carne, é carne, só carne. Só viu carne. É carne, eu estou vendo, é carne. É carne mesmo, irmão, pega. Ele pegou logo. A culpa é dela. Aí Deus foi em Eva. O que você fez? Ela disse: eu? Foi serpente. Eu tinha tanta vontade que lá no Éden não fosse um casal de Adão e Eva, que fosse um casal de chinês. Porque em vez de comer a maçã, eles iam comer a cobra. Pronto. Tinha resolvido o nosso problema, gente. Não, Adão e Eva. É melhor do que falar Eva e Adão, né? Adão e Eva é melhor que Eva e Adão, fica feio. Adão e Eva. Eva e Adão. Adão e Eva, Adão e Eva. Eva falou assim: Senhor, mas a serpente chegou aqui e falou: come que você vai ficar inteligente. Não quero. Come que você vai ficar igual a Deus. Não quero. Come, boba, maçã emagrece. Aí eu não aguentei. Aí também, eu tô fit, não aguentei. Peguei a maçã, nem maçã, né? Deus perguntou para Adão: por que você fez isso? E Deus perguntou para Eva: por quê? Quem é bom de Bíblia aí? O que Deus perguntou para a serpente? O que ele perguntou para a serpente? Nada. Não seria estranho Deus olhar para a serpente e falar: enganadora, por que você enganou? Ela só fez o que é inerente ao caráter dela. O que Deus não aceitou é Adão e Eva tomarem uma atitude inerente ao caráter da serpente. É aí que eu dou acesso. Ele está como um leão em derredor até que eu abra uma porta. Pedro disse a Ananias: você permitiu, porque se você não permitir. Aí Deus olha para Adão e diz: vai comer do sol do teu rosto. Deus olha para Eva e diz: vou multiplicar a sua dor. Deus olha para a serpente e diz: a partir de hoje você comerá do pó da terra.
Primeiro porque ela vai se arrastar, a gente sabe. Mas há algo espiritual aqui. Porque Deus olha para Adão e diz: você é pó, e ao pó, o final seu, Adão, é pó. Você é pó. Serpente você vai comer? Pó. O diabo se alimenta da nossa carnalidade. Quando eu sou carnal, e aí eu estou dizendo espiritualmente, negativamente falando, quando eu deixo de ser erótico no meu quarto e passo a ser pornógrafo, eu dou acesso. Porque pornografia é uma janela que você abre. Porque, pelo amor de Deus, enfia na sua cabeça, não há neutralidade no sexo de um casal cristão. Pronto. Não há neutralidade no que você fala, não há neutralidade nas suas ações, não há, nós somos seres espirituais, a nossa vida é ligada ao céu, à eternidade. Então quando eu abro uma janela pornográfica, não é Deus que entrou no meu quarto, não é neutro. Quem inspirou aquilo, quem fez aquilo, está agora com acesso e a porta aberta à minha casa. Fui claro? Você é louco, não compensa. Satanás já acessa o coração de Ananias. Quinto, diga comigo, mentiram. Mentiram para quem? Para o Espírito Santo. Por que mentiram? Olha para mim. Por quê? Todos os casais que ofertavam eram reconhecidos como generosos, crentes, cheios do Espírito Santo e bondosos. Não era isso? O que eles queriam? Que todo mundo pensasse que eles também eram assim. Eles estão preocupados com a reputação. Só que quem compra a reputação vende o caráter. Quem compra a reputação vende o caráter. O que mais tem na igreja é gente fingindo ser o que não é. Gente que você olha e fala, gente, que casamento perfeito. Não é não. Quanto mais excesso de postagem do casal na rede social, mais preocupado eu fico. Porque quem está curtindo muito não tem tempo para postar tudo. Você sabe por que a grama do vizinho é mais verde que a sua? Porque ela é sintética. A sua é de verdade, seca se não regar. Tem que colocar adubo fede, tem que podar, tirar a erva daninha aí, vai dar um trabalhão. Para de comparar a sua essência com a aparência das pessoas. Você está comparando o seu pior com o melhor das pessoas. A rede social é editada, é mentira. Editada, é mentira. Inclusive aqui dentro tem gente que se você se perder, a polícia não te acha, porque a foto que está lá com... A irmã na igreja me procurou e disse, pastor, eu falei com o senhor hoje mais cedo. Eu falei, você não. É muito filtro. Por falar em filtro, tira foto comigo, eu não importo. Mas a irmã tirou uma foto comigo. Aí eu fui lá, ela falou, reposta. Eu falei, reposta. Quando eu entrei no story, eu, do lado dela, eu estava de cílios e batom. Eu falei, Satanás, é você? Me humilhando uma hora dessa. A gente vive um mundo de superficialidades. As irmãs têm que tomar cuidado também com as demonização facial, tá muito. Tem uma irmã na nossa igreja que ela esticou tanto, quando ela ria, o umbigo fazia assim, ó. Quando ela chorava, escorria na nuca. Ariana, eu fico imaginando o Gabriel lá no céu com um tablet, o Gabriel na porta esperando entrar. Amanda Priscila. Aí chega a Amanda. O anjo vai falar, Amanda? Ah, Senhor. Me ajuda, Deus. Tem que parar com isso. Olha para cá. Quem compra a reputação vende o caráter. Eles estavam fingindo ser um casal que não era.
Eu queria tanto que eles tivessem procurado o apóstolo Pedro e falar: pastor, nós estamos confusos. Só tem nós dois, a gente está querendo vender tudo, a gente quer ser igual aos outros casais, a gente não sabe o que faz, e vamos na empolgação, e aí mentira. Eles arrumaram um rolo, uma confusão, não precisava. E a última coisa que a Bíblia me mostra no texto é que a mulher, Safira, perdeu a maior oportunidade da vida dela. Olha o que é a época da graça. Deus já podia ter matado ela em casa. Só que ela chega na igreja, o apóstolo Pedro diz assim: filha, conta para mim aqui. Vamos conversar? É a sua oportunidade de falar a verdade. Fala para mim se o seu marido estava falando a verdade ou se ele estava mentindo. Ela mentiu também. Primeiro que ela chegou 3 horas depois. É normal a mulher se atrasar para ir para a igreja, né? 3 horas depois. 3 horas, é muita escova depressiva. 3 horas depois ela chegou. Põe salto. Tem irmã aqui, está sem respirar desde a hora que começou, mas a cinta está aí. Até pôr. Está aí. Sabe a frase que me deixa mais preocupado? Safira não sabia que seu marido estava morto. Irmão, quando você termina de namorar com a sua esposa, ela se sente amada ou abusada? Aqui dentro tem homens que estão sendo tentados, cercados. Aqui dentro tem homens que estão para cair. Já tentou avisar a mulher, e ela... Casamento vai dando sinais. Casamento é construção. Divórcio também é construção. Casamento é construir pontes. Divórcio é construir muros. O que você está construindo? Ela podia ter aproveitado. Ela podia ter dito: pastor, lá em casa o negócio está ruim, nós estamos mentindo. Não, ela falou também. Ela quis guardar a reputação muito mais do que o caráter. A propriedade que era para ser bênção ficou para quem? Filhos órfãos. Perdeu tudo. Qual é o fim que você quer dar ao seu relacionamento? Existem casos e casos. Mas se você chegou aqui com aliança no dedo e divórcio no coração, está na hora de repensar. Não está na hora de desistir. Eu me casei há 27 anos atrás. Pensa numa decisão que mudou minha vida. Mas mudou para sempre. Eu prosperei no ministério, eu prosperei financeiramente, eu engordei 25 quilos, eu fui melhorando assim. Você sabe que as mulheres casadas engordam mais que as solteiras? É provado. A Universidade de Harvard fez uma pesquisa. É que a mulher solteira chega em casa, dá uma olhada no que tem na geladeira e vai para a cama. Algumas casadas chegam em casa, dão uma olhada no que está na cama e vai para a geladeira. Estava pesado o clima e deu uma acalmada aqui agora. Eu não tive o privilégio, em 1998, de levar minha esposa para uma lua de mel legal. A gente não tinha dinheiro. Não tinha. A nossa geladeira parecia Gênesis capítulo 1, gente. Água, luz e vazio. Não tinha nada. Não dá tempo. Vou ver. Estou me dando uma ordem aqui. Já vi. Obrigado. Jesus que abençoe, irmão, tá? Mandaram eu parar, gente. Aí, com 2 anos e meio de casado, mais ou menos, né? Quase 3 aninhos de casado, a gente não tinha filhos ainda. A gente conseguiu, juntou um dinheiro e foi para a praia. Uma praia lá em Minas Gerais, chama Guarapari, lá em Minas.
Só os mineiros que entenderem. Mas Guarapari não é uma praia de Minas Gerais? Ah, para, gente. Não é não? É do Espírito Santo? Acha um capixaba lá. Vai lá em Guarapari e grita. Vai lá e fala, uai, pra você ver. Os mineiros invadiram lá, né? A gente foi para Guarapari, fomos de ônibus, pensa, não tinha dinheiro, foi de ônibus. Foi 15 dias, foi maravilhoso. Depois que a gente ficou lá, esses 15 dias, aí a gente foi, você vai colocar aqui para mim? Você tampou porque é cerveja? Então tá bom. Energético, né? Porque amanhã eu viajo, eu tenho que despedir da minha esposa hoje. Hein? Aí... Vocês estão rindo o quê, gente? Maldosas. Fomos para Guarapari, ficamos 15 dias. Na hora de ir embora, uns dias antes, a minha esposa ficou sozinha na praia, foi comprar umas coisas, e uma mulher se aproximou e pediu para ler a mão dela. E eu não estava lá na hora, e ela muito curiosa, ela é filha de pastor, né? Cresceu na igreja, que a mulher leu a mão dela, falou um monte de coisa. A minha esposa não tinha dinheiro, só tinha umas moedas, e ela chateou, e falou um monte de coisa para minha esposa, espraguejou ela e foi embora. Beleza. Aquela mulher disse para minha esposa, seu casamento vai ser um mar de rosas, sua saúde vai ser extraordinária, sua vida financeira vai prosperar, e falou e tal. Só que ela não é uma profetisa de Deus. Eu conheço pessoas que já fez um passe, e fez macumba, e o outro fez não sei o quê. E tal. A Bíblia diz assim, mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Se beberes alguma coisa mortífera, tá, eu creio em tudo isso. Inclusive, na época eu fazia seminário de teologia, eu não acreditava em nada do que aconteceu na minha casa. Só se você ler Jó capítulo 1, você vai ver Satanás na presença de Deus pedindo autorização. Autorização. Para poder mexer na família de Jó. O que aconteceu na minha casa com a autorização de Deus tem um propósito. E eu queria que não acontecesse na casa de ninguém. A mão que aquela mulher leu, a mão da minha esposa, acho que foi a mão direita dela, de vez em quando fazia assim, ó, ela perdia todo o controle e todo o movimento da mão. Minha esposa é designer de interiores, formou na Universidade Federal, teve que parar de trabalhar. Ela ajudava a mãe dela também numa confecção, teve que parar de trabalhar. Eu assumia as finanças da casa. Eu fazia administração de empresas de manhã, a faculdade, fazia teologia à noite, trabalhava pouco. E como ela parou de trabalhar, o recurso foi diminuindo. Me lembro do meu pai chegar na minha casa um dia, não tinha mais o que comer mesmo. Ele trouxe uma cesta básica. Primeira vez, recém-casado, imagina eu, com 2 cursos superiores, me achando, né? Aí chega uma cesta básica na minha casa. Levei para o quarto, deitei do lado da cesta, fui orar a Deus. E naquele dia Deus fez silêncio. Deus não disse nada. E eu não sabia o porquê. Ela, além de dor na mão, dor no corpo, começou a sentir muitos sintomas. E começamos um processo de médicos por 2 anos. 2 anos. Médico, tudo quanto é tipo de exame, dor no corpo e dores como se fosse reumatismo, não era, cabeça, e vomitava, e olhamos fígado, e nada, estômago, nada. 2 anos. Como ela estava doente, foi entristecendo, começou a se afastar de mim. Eu estava recém-casado, e eu ficava meses sem ganhar um abraço. Meses. Não é uma semana, um mêsinho que você está, não, é meses. Foram 2 anos de batalha assim, ó, intensa. Finanças, um caos. Relacionamento, um caos. E aí estava tudo ruim. Eu me lembro que um dia ela saiu a pé sozinha porque queria ir embora de casa. Eu e minha sogra entramos numa batalha de oração. Ela voltou para casa, ela tinha saído a pé, sem o rumo. Ela disse, eu estou atrapalhando sua vida, então eu quero ir embora, eu não quero isso aqui mais. E aí foi virando um turbilhão de neve nesses 2 anos. Não foi fácil para nenhum de nós. Nem casamento, nem finanças, nada. Um dia, eu falei, meu sogro, o senhor me empresta o carro? Porque eu vou pregar num negócio ali de família, eu queria que a Susan fosse. Porque eu não tinha carro. Eu andava em Goiânia de ônibus. De moto, garupa de moto, a pé. Eu me lembro de sair lá em Goiânia, quem conhece Goiânia, do Jardim América até o Novo Horizonte, a pé, debaixo de chuva. Porque eu preguei e não me deram nem o transporte para eu voltar para casa. Eu fiz isso muitos anos, muito. De periferia em periferia. Já dormi com ela dentro de carro. Já ficamos sem gasolina, ela grávida. Não. Olha, as pessoas querem o que você tem, elas só não querem pagar o preço que você pagou. Sabe, ninguém vê processo. Então, sim, não julgue as pessoas, elas não te conhecem. Vai viver sua vida. Foi muito difícil. E nesse dia,
não tínhamos filho, eu e ela sozinho, parei na porta da igreja, ela não desceu. Ela, não quero. Eu não insistia, desci, preguei. Quando eu voltei, falei para ela, olha, os irmãos ficam perguntando se você está bem, por que você não vem, por que você não entra. Ela disse, deixa eu te falar uma verdade, eu nunca sonhei em ter casado com um homem que vive de esmola de igreja. No meu bolso havia um envelope com R$16 de moeda. Fui embora para casa calado. Os dias se passaram, foi só piorando, ela cada vez mais longe, eu lavava roupa, cuidava da casa, lavava o banheiro, fazia as coisas, e ela fazia comida só e cuidava um pouco, mas ela estava muito mal, ela foi ficando cada vez pior. Um dia eu cheguei em casa, ela estava sentada no sofá, e quando eu entrei, ela estava chorando e disse, eu quero que você vá no quarto, a mala está na cama, pega as coisas, coloca na mala, e vai embora de casa, porque eu não amo mais você. Sabe quando é que isso aconteceu? Quando eu comecei a pregar para casais. Como é que ficou minha cabeça? Eu aprendi nessa época que Deus te fere na área que Ele vai te usar. Dói, né? Mas é que uma ferida fechada é um ministério aberto. Cicatriz é uma credencial. Te dá autoridade para fazer o que Deus mandou, entendeu? E Ele sabe o peso que você dá conta, Ele sabe o que você suporta. Ei, tem gente aqui que só Deus sabe o que você viveu até chegar. E propósito é uma construção, Deus vai construindo assim, ó. Não é aleatório. Esse dia eu não sabia o que fazer, saí de perto dela, fui no banheiro, fechei a tampa do vaso, eu dobrei meus joelhos. Eu disse, Deus, mentiram para mim. Meu pastor me obrigou a entrar no seminário de teologia, porque disse, você é engraçado, você pode falar com família, com casais, e um monte de profeta que ficou com essas profetadas para cima de mim aí, alguém está mentindo, ou é o profeta, meu pastor, o que é? O que eu fiz de errado? Está tudo trabalhando ao contrário. Deus me deu uma palavra aquele dia, eu levantei, fui até onde ela estava e disse, eu não vou sair dessa casa. Você também não vai sair. Você já tinha 2 anos. Falei, porque eu amo você, eu não vou desistir de você. O nosso casamento não é projeto da terra, é projeto do céu, e eu vou ficar aqui. Saí, deixei ela chorar, fui chorar longe. Uma outra semana, minha sogra convenceu ela de ir num acampamento, um retiro só de mulheres, 200 mulheres, mais de 200 mulheres. Elas ficaram lá 3 dias. No último dia, uma missionária contou uma história parecida com essa. Ela ouviu o missionário e disse, sabe quando escamas caem dos olhos? Ela foi no missionário e disse, a senhora pode orar por mim? Agora que eu estou entendendo o que aconteceu, Deus permitiu, mas eu não quero mais isso. Eu quero que Deus feche essa brecha. Eu quero a minha vida de volta, meu casamento. A missionária orou por ela. A missionária disse que quando orou, ela já levantou diferente. Estávamos na igreja só os homens, esperando 4 ônibus de mulheres chegar. Só homens. Pensa num culto ruim. Que os meninos correndo sem pentear o cabelo, camiseta do avesso, meia de cada cor, verde, amarela, aquelas coisas. Em casa só nesse miojo no fogão sujo. De repente elas entraram e a glória de Deus tomou aquela igreja. Elas entraram cantando. Suza veio onde eu estava e me abraçou. Eu lembro como se fosse hoje. E a minha linguagem de amor é palavras também, né? Foram quase 2 anos sem toque, sem palavras. Ela me abraçou apertado e disse, eu amo você. Eu me afastei e disse, trocar a minha mulher, mas... Voltamos para casa. Segunda-feira eu cheguei, ela estava sentada no mesmo lugar que disse que não me amava. Falei, meu Deus, de novo. Aí ela falou assim, só que ela estava diferente, uma Bíblia no colo, toda bonita, né? Salto alto, maquiagem, aquela escova depressiva assim, toda arrumada. Eu falei, gente, você vai aonde? É reunião de oração lá dos jovens, lembra que toda segunda tem? E eu sou a preletora. Eu falei, isso é o quê? Eu tomei um banho e desci com ela. E aí a gente não tinha carro. Algumas quadras, fomos andando a pé, conversando, e ela falando das coisas de Deus, e falando do retiro e tal. Você sabe quando você não está acreditando? Tipo assim, meu Deus, eu ouvindo assim, ela falando e tal. Cheguei lá, ela contou essa história que eu não sabia. Aí começou a fazer sentido para mim.
Voltamos para casa. Ela que não me procurava, eu tive que falar: querida, o seu é de abrir, o meu é de armar. Não tá fácil assim. Difícil. Ela já estava igual a Ezequiel no Vale de Ossos Secos, orando para ver se o exército se levanta, porque quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu também. Não vou ficar explicando também, não. Sou obrigado a nada. Escuta. A mão dela voltou ao normal. A saúde voltou ao normal. As finanças começaram a prosperar. Construímos a nossa casa. As coisas foram... Ela não teve mais aborto. E foi o que o diabo gastou 2 anos para fazer, Deus desfez em 30 segundos. Nada é impossível para o seu Deus. Nada é impossível para o seu Deus. Eu queria que você ficasse em pé agora, por favor. Eu estou falando há 1h10. Eu falaria mais, mas a Ariane está ali assim. Estou brincando. Eu estou brincando. Olha para cá. Como é que está o seu relacionamento com Jesus? Eis que estou à porta e bato. Ele não vai entrando, não. Ele precisa ser convidado. A Bíblia diz em Lucas 15 que o pastor saiu atrás da ovelha. A Bíblia diz em Lucas 15 que a mulher acendeu a luz e varreu a casa para procurar a moeda. Mas na mesma parábola diz que um pai nunca saiu de casa para buscar o filho, porque o filho sabe o caminho de volta. A porta ficou aberta para a hora que ele quisesse. O filho não tomou banho na rua para vir para casa. Não, o banho é em casa. Ele não calçou sandália, não, ele veio descalço. Ele não trocou a roupa, ele veio sujo do chiqueiro. Ele só veio, porque sozinho a gente não consegue. É só na casa do Pai que vai ter roupa nova, que vai ter festa, sem cobranças, entendeu? O que cobra é a religião. Jesus não. Tem gente que precisando voltar, recomeçar. Outros precisam declarar publicamente que Jesus é o Senhor da sua vida. É o maior presente que você vai dar para a sua família, o maior presente que você vai dar para o seu cônjuge, é começar uma história linda ou recomeçar uma história com Jesus. Não dá mais para ficar assim. Já chega. Não dá. Não quero saber quem você era no Brasil. Não sei se você está aqui porque veio porque está fugindo do propósito, ou se veio por propósito. Tanto faz. Você sabe que Deus não comete erros. Foi Ele que te trouxe para cá, porque você precisava talvez mudar de ambiente para Ele fazer na sua vida o que Ele decidiu fazer. Eu vou contar até 3. E apenas os corajosos que vão recomeçar com Jesus, ou que vão entregar a sua vida a Ele, vão dar um sinal com a sua mão quando eu disser 3. Senhor, no mundo espiritual eu dou uma ordem agora. Quebra toda cadeia, corta o laço. Eu sei que imperam tantas potestades aqui, mas hoje o Senhor Jesus é o dono desse ambiente. Olha para mim. 1, essa vai ser a melhor decisão da sua vida. Só levante a mão quando eu disser 3, e só os que vão tomar essa decisão. 2, não resista à voz do Espírito Santo. 3, agora é hora, cadê você? Dá um sinal com a sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus.